Luiz Inácio Lula da Silva é mais que um político. Ele é a cara da esquerda brasileira, uma figura que transcende gerações e partidos. Ele se tornou um símbolo de esperança para milhões de brasileiros em busca de justiça social. Sua ascensão de metalúrgico a presidente inspirou gerações, alimentando uma conexão profunda com a classe trabalhadora e os mais humildes do país. O terceiro mandato de Lula em 2023 foi aclamado como uma restauração da democracia. Mas o Brasil ao qual ele retornou está profundamente polarizado e dividido. As expectativas sobre ele são imensas. Unir uma nação fraturada e cumprir promessas ousadas e progressistas de mudança. No entanto, à medida que a euforia inicial diminui, vozes críticas de dentro de sua própria base estão ficando mais altas e exigentes. Não são apenas ataques da oposição, são preocupações de aliados questionando se Lula ainda incorpora os ideais que antes galvanizaram uma nação inteira. Hoje a pergunta é mais nítida do que nunca. Lula ainda representa o povo, especialmente a base progressista que o trouxe de volta ao poder? A realidade é mais complexa que o mito, cheia de nuances e contradições. Para muitos, Lula continua central, mas para outros, seu legado está sob escrutínio e debate constante. A história de Lula espelha, de forma marcante, as próprias lutas do Brasil por justiça e igualdade social. Nascido na pobreza do sertão, ele migrou para São Paulo, deixou a escola cedo e se tornou metalúrgico, enfrentando dificuldades desde jovem. Nas fábricas, ele emergiu como líder, organizando greves históricas contra a ditadura militar nos anos 1970. Sua autenticidade e capacidade de se conectar com os trabalhadores o tornaram uma figura nacional admirada. Lula ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, visando dar à classe trabalhadora poder político direto e voz ativa. Após 3 tentativas fracassadas de presidência, sua vitória em 2002 foi um divisor de águas. Um trabalhador finalmente chegando à presidência. Seus 2 primeiros mandatos viram programas sociais marcantes como o Bolsa Família, tirando milhões da pobreza e expandindo a educação pública. Lula provou que um governo liderado por um trabalhador poderia, de fato, reduzir a desigualdade social no país. Este legado estabeleceu um alto padrão para seu retorno ao poder. Mas os desafios de 2025 são diferentes de todos os que ele enfrentou antes, exigindo novas respostas. O terceiro mandato de Lula enfrenta não apenas a oposição tradicional, mas também crescentes críticas vindas da própria esquerda brasileira. Ativistas, intelectuais e líderes indígenas veem uma lacuna significativa entre a retórica de Lula e as ações concretas de seu governo. As promessas ambientais e de justiça social, argumentam, foram frequentemente comprometidas por acordos políticos e concessões estratégicas. Até mesmo parlamentares de sua coalizão expressam frustração com o lento progresso em questões-chave como direitos indígenas, reforma da política de drogas e proteção ambiental. O debate interno da esquerda agora é público e intenso, refletindo o medo de que uma chance histórica de mudança real esteja se esvaindo rapidamente. Os críticos perguntam: é suficiente ser melhor que a extrema-direita? Ou o governo de Lula deveria ser cobrado por um padrão mais alto e transformador? A tensão é real e está remodelando profundamente a esquerda brasileira. A liderança de Lula está sendo testada por dentro, diante de expectativas cada vez maiores. O pragmatismo de Lula é uma necessidade ou uma traição? Apoiadores argumentam que ele está navegando em um Congresso hostil e um país dividido, fazendo compromissos difíceis para manter a democracia à tona. Eles veem a formação de coalizões e acordos ministeriais como estratégicos, não uma rendição de princípios. Críticos rebatem que a negociação constante com conservadores dilui a agenda do governo e corrói valores essenciais. A urgência das crises climáticas e sociais, dizem, exige mais do que mudanças incrementais. Para alguns, o pragmatismo de Lula é uma política inteligente. Para outros,
é uma oportunidade perdida para uma transformação real. Essa tensão não é nova, mas os riscos são maiores do que nunca. A esquerda está dividida sobre como a liderança deve ser agora. Governar o Brasil significa construir amplas coalizões, mas a que custo? As alianças de Lula com partidos de centro e conservadores diluíram a agenda progressista do governo. Propostas políticas são frequentemente amenizadas para garantir apoio, frustrando movimentos sociais e apoiadores centrais. Decisões como a aprovação da exploração de petróleo perto da Amazônia são vistas como traições por ambientalistas. A presença de ministros de partidos não esquerdistas borra a identidade do governo. Críticos temem que o preço do poder esteja alienando a própria base que trouxe Lula de volta. Este ainda é um governo do Partido dos Trabalhadores ou apenas uma coalizão gerenciando contradições? A resposta molda o legado de Lula e o futuro da esquerda. A opinião pública sobre o terceiro mandato de Lula está fortemente dividida. Ele mantém forte apoio entre os pobres e beneficiários de programas sociais, especialmente no Nordeste. Mas a rejeição continua alta em regiões mais ricas e entre evangélicos. Nas periferias urbanas, o alívio econômico é bem-vindo, mas as preocupações com segurança e custo de vida persistem. Nas redes sociais, a polarização é intensa. Redes pró-Lula exaltam conquistas, enquanto críticos da direita e da esquerda dominam os tópicos em alta. O debate digital revela uma divisão. Para alguns, o governo Lula significa dignidade e progresso. Para outros, fica aquém de uma mudança transformadora. O povo não é um monolito. Lula satisfaz alguns, mas enfrenta uma crise de confiança com outros. Ele pode unir esses mundos ou deve escolher qual povo ele realmente representa? A pergunta, Lula ainda é o homem do povo? Não tem uma resposta simples. Para milhões, ele continua sendo um símbolo de dignidade e progresso. Para um crescente segmento da esquerda, ele está limitado pelo poder e pelo compromisso. A esquerda enfrenta uma encruzilhada a depender do legado de Lula, ou cultivar novos líderes e ideias para um Brasil em mudança. A crítica interna sinaliza um movimento em amadurecimento, pronto para enfrentar novos desafios. O terceiro mandato de Lula pode ser uma ponte, salvando a democracia, mas não realizando plenamente os sonhos mais ousados da esquerda. O futuro depende se a esquerda pode evoluir além de um líder. O que você acha? É hora de novos caminhos? Ou Lula ainda representa o povo? O debate está aberto.